6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Vivemos a primavera brasileira, tá chovendo. Agora em São José dos Campos, 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã pelo YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, em nossa página do Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O número de furtos e roubos na região neste final de ano continua assustando moradores. Agora, bandidos arrombaram 2 caixas eletrônicos do mercado municipal de Campos do Jordão ontem, mas ninguém foi preso. O centro comercial localizado na Avenida Ademar de Barros, no bairro Abernésia, também teve o seu portão principal arrombado. A quantia roubada não foi divulgada. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Relator do orçamento diz que PEC da transição deverá ser votada hoje. Caravanas de Natal iniciam passeios amanhã em São José dos Campos. Receita Federal abre concurso público para 669 vagas. Segunda parcela do 13º salário vai injetar 112 bilhões de reais na economia. Caraguatatuba assina decreto que dá início ao plano preventivo da Defesa Civil. Receita Federal altera limite de transporte de moeda em espécie durante viagem. Brasil vence a Coreia do Sul e pega a Croácia nas quartas da Copa do Mundo. Ronaldo Fenômeno rebate críticas por carne folhada a ouro. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. O dinheiro disponível que ainda não foi sacado tanto do abono salarial como das cotas do PIS/PASEP soma 25 bilhões de reais. Os 2 benefícios são pagos a trabalhadores. No caso do abono, o prazo para resgate vai até o dia 29 de dezembro, mas fica assegurado o direito ao valor pelo período de 5 anos. Porém, será preciso esperar a abertura do calendário de pagamento do abono no próximo ano. Para as cotas, o prazo é até 1º de junho de 2025. O abono salarial é um benefício anual no valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Para ter direito é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo por 30 dias em 2020 e recebido no máximo até 2 salários mínimos mensais. Segundo a Caixa, responsável pelo pagamento do PIS, o Programa de Integração Social, 97 mil trabalhadores da iniciativa privada ainda não sacaram o abono salarial relativo ao calendário 2020 e 76 milhões de reais ainda estão disponíveis. O Banco do Brasil, responsável pelo PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, informou que o número de participantes que ainda não sacaram seus abonos é de 290 mil, com um estoque a ser pago de 260 milhões de reais. Quero fazer um comentário sobre a Caixa Federal. Realmente, a gente tem, de vez em quando passo pela Caixa, tenho conta na Caixa e, de repente, o que é importante também, é um banco estatal, é um banco que, né, tem as suas vantagens de ser cliente também. E agora os caixas eletrônicos, os autoatendimentos estão abandonados, estão largados, são computadores antigos, arcaicos. Vê, Ló, deve ser aquele tipo 256, né, cara? Quando iniciou, né? É uma vergonha. É uma vergonha nacional os caixas de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, e ninguém não tá nem aí. Precisa, não é assim mesmo, não tá fora do ar. Aqui é o sistema. Você vai em 10, 15 caixas e nenhum deles funciona. Funciona um, daqui a pouco o outro volta a funcionar, você vai lá, você volta para cá. Ninguém tem essa responsabilidade de chegar lá. Vamos resolver. É uma vergonha total o que a Caixa Federal faz com seus clientes. Clemente, além disso, é um processo lento, né? Demais a conta. Muito lento e muito difícil. Eu acho muito complicado. Você, por exemplo, já tive a oportunidade, né, de, por exemplo, retirar o dinheiro no caixa eletrônico. Nos outros bancos, por exemplo,
não fazendo propaganda, mas o Banco do Brasil, que é um banco que eu tenho conta, para você fazer uma retirada de um dinheiro é rápido, é simples. Na Caixa é muito complicado. Mais do que isso, além da Caixa, né? E não tem ninguém para atender você direito, né? Por que você não coloca o aplicativo? No aplicativo você tem que ir para falar você dá o start no aparelho, no celular, e depois você tem que ir no caixa. Daí eu fui lá falar com você, eu falo, olha, seu Clemente, não faz isso não, porque o nosso aplicativo, funcionária da Caixa, hein, é muito ruim. Você vai ter muita dor de cabeça, desista. A vergonha é isso, né? O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, começa hoje a reunião que vai definir a taxa básica de juros que permanecerá vigente até o final deste ano. A expectativa é de que a taxa Selic seja mantida em 13,75% ao ano, o maior patamar desde o início de 2017. Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Oliveira Campos, e os 8 diretores da autoridade monetária realizam apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas da economia e o comportamento do mercado financeiro. Amanhã, o comitê projeta as possibilidades futuras e define a nova Selic. A decisão a respeito dos novos juros será anunciada após as 6 da tarde e ficará vigente pelo menos até o início de fevereiro. E o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, alertou o governo federal que deve paralisar as atividades amanhã devido aos recentes bloqueios orçamentários. Em ofício enviado ao secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Ariosto Antunes Culau, o órgão afirma que a falta dos recursos causará grave prejuízo ao funcionamento da autarquia. Assim, ocasionando suspensões de contratos, bem como deslocamentos de servidores de forma imediata, impactando consequentemente no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS. Isso poderá levar ao fechamento de agências, suspensão de perícias, atrasos em pagamentos do INSS e interrupção de contratos com terceirizados. De olho na tendência de combustíveis sustentáveis, a Embraer declarou que está trabalhando no desenvolvimento de tecnologia para a produção de aviões comerciais com propulsão híbrida e elétrica. Em comunicado enviado à imprensa ontem, a companhia afirmou que está estudando a construção de aeronaves que suportem de 19 a 30 passageiros e que a expectativa é de que a partir de 2030 a tecnologia já esteja preparada a ir a mercado. O objetivo da empresa é reduzir em até 90% as emissões de gases poluentes no meio ambiente e adotar uma forma de combustível sustentável de aviação, produzido com óleos orgânicos, resíduos agrícolas ou florestais. A Embraer já tinha sinalizado o interesse de produzir uma aeronave híbrida e uma elétrica movida a hidrogênio, com capacidade menor para passageiros. A companhia também estuda um modelo sustentado por célula de combustível, que seria capaz de zerar a emissão de gás carbônico. A atriz Márcia Manfredini morreu aos 62 anos ontem em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. No currículo, Márcia acumulou trabalhos em séries e novelas na Globo e no SBT, como A Grande Família, Sandy Júnior, Carinha de Anjo e Deus Salve o Rei. Além disso, atuou nos filmes Sábado, Carrossel, o filme, e Eu Sou Brasileiro, de 2019. A atriz estava no ar no elenco da série Família Paraíso, exibida no canal pago Multishow. Ontem também morreu a Rosália Lima, que é irmã de Chitãozinho e Chororó. Ela morreu em Campinas. A informação foi confirmada segunda-feira pela dupla, ontem no caso, considerada a maior e mais influente da história da música sertaneja no perfil oficial do Instagram. A assessoria de imprensa dos artistas não informou a idade e nem a causa da morte. Rosália, assim como os dois cantores, nasceu no Paraná, mas também escolheu Campinas para viver. Ela protagonizou a história do Caderno Rasgado, que recentemente ficou conhecida como o marco de início da carreira de Chitãozinho e Chororó. Na verdade, eu conheci a Rosália, aliás, a dupla Chitãozinho e Chororó, a dupla tem 8 irmãos. Desses 8 irmãos, eu conheci 6 deles, tá? A Mauri, o Tiãozinho, enfim, né? E a Rosália também, que foi casada, inclusive, com o Marciano, que falecido também, que fez dupla com o João Mineiro e Marciano. Portanto, a tristeza aí no mundo sertanejo com a passagem da Rosália, irmã da dupla Chitãozinho e Chororó, e não foi informada pela assessoria a causa da morte, e ela morreu na cidade de Campinas, onde a família praticamente toda mora hoje. Estradas.
Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem problemas para o motorista aqui na região de São José dos Campos. Tem lentidão pela pista expressa no sentido São Paulo, ali a partir do quilômetro 138, trecho próximo da saída ali do Santa Inês. Tem lentidão também no 144 pela pista marginal, trecho ali próximo da Revap. E mais um ponto de lentidão em São José, quilômetro 153, também pela pista marginal, trecho próximo ali na Johnson. Segundo informações da concessionária, os 3 pontos de lentidão aqui em São José dos Campos causados pelo excesso de veículos nesta manhã de terça-feira. A partir de Guarulhos também já tem tráfego intenso com lentidão na pista expressa, altura do quilômetro 208, devido ao excesso de veículos. Tem obras na pista, quilômetro 214, no sentido São Paulo pela marginal, o que causa lentidão também nos quilômetros 217 e 218. Ainda na marginal, no trecho de Guarulhos, mais 2 pontos com lentidão, 224 e também 228. O motorista vai seguindo por ali com pontos de parada. Segundo informações da concessionária, o problema é o excesso de veículos. Já a rodovia Ailton Senna também, segundo informações da concessionária, segue com trânsito fluindo neste momento. Trecho de Guarulhos no sentido São Paulo, claro, sempre tem trânsito mais intenso, mas pelo menos neste momento, segundo informa a concessionária, o motorista não fica parado por lá. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, mas o motorista tem que ficar atento aí com as pistas molhadas, trechos com neblina que atrapalham a visibilidade e, claro, quanto a isso, o motorista tem que redobrar a atenção. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue também com trânsito normal, mas a mesma condição de tempo nublado com pistas molhadas. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue com a mesma condição de trânsito livre, tempo nublado, com pistas molhadas. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem também operando normalmente, embora com tempo nublado, à espera de mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, que é considerado um tempo normal de espera. No entanto, a travessia está operando com maré baixa, o que impossibilita o transporte de veículos pesados, como carretas, ônibus e caminhões. Vamos falar sobre futebol, hein? Ontem o Brasil contra a Coreia, realmente um jogo maravilhoso, 4-1, cabia mais, né? Desencantou depois do último jogo, né? O Neymar em campo, enfim, né? Acho que foi uma partida, até o Tite dançou, fez a dancinha do pombo. Muito bacana, acho que foi bom para o país, levando um pouco a saldo do Brasil. Tava precisando, né? Precisando, meio depressivo, de repente a alegria voltou a reinar no solo brasileiro, que bacana isso, né? Sem dúvida, aliás, foi principalmente o primeiro tempo, né? O segundo tempo eu particularmente achei que deu uma acomodada, eles continuaram jogando, continuaram razão, isso mesmo. Né, com tentativas, mas eu acho que eles deram uma baixadinha na guarda, tanto que aí acabou saindo um gol, né, da Coreia do Sul, mas tudo bem, foi um placar sensacional e deixa eles fazerem um golzinho, né? Pelo menos assim, o gol de honra da Coreia, né? Bacana tudo isso que esse ano na Copa do Mundo, tô vendo que as mulheres estão participando mais ativamente dos comentários, né, Giovana? Eu fiquei tão feliz com os 4 gols do Brasil que eu até perdi o gol que foi contra o Brasil. Hoje a gente vindo pra cá, né, comentando com o Carlos Senna, eu falei, nossa, que jogão, né? 4-0, ele, não, 4-1, eu, como assim 4-1? Até perdi o gol. Que foi isso? Agora, brasileiro realmente consegue fazer graça com tudo, né? Não sei se vocês viram o meme, mas por uma questão, né? Não vou divulgar o nome da empresa, mas é mais ou menos assim, nossa vingança por aquele aparelho de telefone que vive travando. Tá aí, né? O brasileiro não perde a oportunidade. Agora, bacana, tudo isso também, o mais importante foi aquela homenagem ao Rei Pelé, né, que está internado em São Paulo, passa um tratamento aí paliativo, inclusive, para tentar amenizar a situação, um câncer de cólon, e daí aquela homenagem lá em pleno campo, lá no Catar para o Pelé, mais e o Pelé em São Paulo, no hospital, assistindo ao jogo. Que maravilha, né? Muito legal, mais do que merecido, viu? Realmente tá aí a gente tem muitos nomes aqui no Brasil dos quais a gente tem que se orgulhar. Não tenha dúvida disso. E Clemente, depois de ontem também, né, eu li várias matérias
ontem, hoje, falando do favoritismo do Brasil, né? Então, sexta-feira temos o próximo jogo. Contra a Croácia. Essa é a única parte que me preocupa. Eu não gosto muito disso, não. A mim também, viu? Você pega lá a Argentina, começa ali mandando bem. Pegando lá a França com o Mbappé. Meu, não tá fácil, não. Deixa esse negócio de favoritismo pra França, pra Argentina. Vamos lá, humildinho. Dá-lhe Brasil, dá-lhe Brasil. Humildezinho, um joguinho de cada vez e deixa eles ficarem lá com esse negócio de favoritismo. Porque não, vamos nós aqui calminho, um joguinho de cada vez. Tá certo. Hora 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vijan Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h19. Repita. 7h19. O senador Marcelo Castro, do MDB, relator do orçamento na Casa Alta do Legislativo, afirmou ontem que a proposta de emenda à Constituição, PEC da Transição, será votada hoje na Comissão de Constituição e Justiça. As informações repassadas pelo parlamentar aos jornalistas ocorreu após uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Ainda que os petistas lutem para que os valores anuais de impacto orçamentário do pagamento do Auxílio Brasil a R$600 fiquem fora do teto de gastos por 4 anos, o projeto deverá ser votado numa duração de apenas 2 anos. O impacto será de 198 bilhões de reais aos cofres públicos. As caravanas de Natal, que levam a magia das festas a todas as regiões de São José dos Campos, começam amanhã a bordo de 3 ônibus especialmente decorados com luzes LED e a presença do Papai Noel. Abertas na última sexta-feira, as inscrições foram encerradas com todas as vagas preenchidas. O primeiro circuito será especial, com saída às 7h15 da noite do CEF, Centro de Formação do Educador, e chegada na Praça Afonso Pena para a abertura da Casa do Papai Noel. Para os demais passeios, cada dia terá um ponto de partida e desembarque, sempre às 7 da noite, para que o munícipe possa escolher a data em que os ônibus estarão mais perto do bairro onde mora. Quem não conseguiu fazer a inscrição poderá participar dos passeios nos dias 22 e 23, quando haverá o Expresso de Natal. A saída será na Praça Afonso Pena, itinerário na região central, sem necessidade de agendamento. Nessas datas, os assentos dos ônibus serão preenchidos por ordem de chegada até a ocupação total. Amanhã também haverá a abertura da Casa do Papai Noel e o início da programação do cinema nos bairros. O Natal Iluminado é organizado pela Prefeitura com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a Associação Comercial e Industrial, a ACI. Bela iniciativa, né? Achei bacana, criançada também, né? Correndo, saindo, curtindo. Natal realmente é muito bacana, né? Só a criançada não. É só o gancho, você, né? Tá bom. Agora também, o que tá dando o que falar também, voltando a falar de Copa do Mundo, essa carne de ouro, né? Que custa R$9 mil, tá lá o Ronaldo Fenômeno, tal, que rebateu inclusive esse comentário, né? Agora isso me chamou a atenção, eu fiquei curioso, é carne de ouro, como assim, né? Porque o ouro é um metal. Né? Não, mas na verdade não é carne de ouro. Daí, mas é isso que eu ia falar. O que eu fui pesquisar, né? Falar, o papel alumínio. Será que existe papel alumínio dourado? Existe. Então é fácil, dá pra fazer a carne de ouro em casa. Você compra um papel alumínio daquela dourado, né? Que tem aquele papel dourado e tá feito a carne de ouro, né? Precisa tanta polêmica assim, apesar que o preço que tá a carne hoje tá uma carne de ouro mesmo, né? Vou comprar uma picanha. Tá preço de ouro, né, Giovana? Tá preço de ouro a carne, né? Então... Nem precisa colocar folhinha de ouro por cima, porque só a carne já tá custando, né? É verdade. Vamos falar do tempo, Eloy? Tá chovendo, choveu pela manhã, choveu a madrugada toda, né? O tempo tá bastante instável, né, Clemente? Isso é uma condição nessa época do ano que é relativamente comum, mas vamos detalhar essa história. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Condição para essa terça-feira é essa mesmo, viu? A gente vai ter algumas aberturas de sol, mas o que vai prevalecer durante todo o dia e também durante a noite é esse tempo instável, com muitas nuvens e a possibilidade
de chuva a qualquer hora. Essa condição deve acontecer tanto no Vale do Paraíba quanto no Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira. Essa situação de que tá tudo fechado, de repente cai a chuvinha, aí parece que vai melhorar, solzinho mostra a cara, mas se esconde de novo. Máximas para hoje, no entanto, continuam altas, principalmente em Caraguatatuba. Temperatura máxima hoje deve ser de 28 graus. Já para São José dos Campos, a máxima 25, tá um pouco mais tranquilo, e Campos do Jordão não deve passar dos 22 graus. Aliás, é a temperatura neste momento em São José dos Campos, 22 graus. 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h26. Repita. 7h26. A Receita Federal lançou ontem um dos editais mais esperados pelos concurseiros, o concurso público para o total de 669 vagas de nível superior. São 230 vagas para auditor fiscal e 469 para analista tributário. O salário para analista é de R$ 11.600, para auditor é de R$ 21.000. Os dois cargos exigem diploma de conclusão de curso superior em nível de graduação em qualquer área. Do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% para negros. De acordo com o edital, as vagas serão distribuídas nas unidades do órgão, conforme disponibilidade em quadro de lotações a ser expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. As inscrições devem ser feitas de 12 de dezembro a 19 de janeiro de 2023 pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/FRFB22. Repetindo, conhecimento.fgv.br/concursos/RFB22. O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor fiscal e de R$ 115 para o cargo de analista tributário. E uma idosa de 65 anos ficou ferida em um acidente envolvendo dois carros ontem na rodovia Oswaldo Cruz, em São Luís do Paraitinga. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no quilômetro 78 da via, na pista sentido Ubatuba. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, houve uma colisão frontal entre os dois veículos. Na batida, a motorista de um dos carros ficou ferida, fraturando os dois joelhos. A mulher foi socorrida e levada para o pronto-socorro de Ubatuba, onde recebeu atendimento. Segundo a polícia, os ferimentos foram considerados leves. É interessante isso, porque a mulher fraturou os dois joelhos. E para a polícia, o acidente foi considerado leve. Na verdade, realmente foi um acidente um tanto quanto, né, terrível, né? Porque para a mulher receber fratura nos dois joelhos e é considerado um acidente de natureza leve e com dois joelhos quebrados, realmente a coisa não deve ter sido brincadeira mesmo, né? E infelizmente, Clemente, nesse caso de um ferimento desse tipo, a possibilidade de essa motorista ficar com sequelas é muito grande. Também, porque né? Nos joelhos, os dois joelhos, além da recuperação, imagina quanto tempo ela vai necessitar para conseguir se recuperar. Não é um acidente, idosa, né? Exato, não é um acidente leve, não. Com certeza, graças a Deus, não houve nenhum dano mais sério à integridade física dela, né, e colocar ela em risco de morte. Mas é grave, com certeza. Imagina o quanto ela vai ter de problema daqui para frente, né? Com certeza. SUS tem mais de 1 milhão de procedimentos médicos atrasados. Fila maior está aqui no Sudeste. O Sistema Único de Saúde, o SUS, tem mais de 1 milhão de procedimentos médicos atrasados. É o que aponta um levantamento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, que considerou dados de 30 grupos de procedimentos listados no SUS. Após as análises que foram feitas em registros desde 2014 até maio deste ano, o levantamento da Fiocruz constatou que mais de 1 milhão de procedimentos foram represados no sistema público entre 2020 e 2022,
sentindo os impactos diretos da pandemia de Covid-19. Entre os procedimentos mais afetados nesses últimos anos estão principalmente as cirurgias eletivas, que são aquelas que precisam ser agendadas, além, é claro, das consultas médicas regulares. Nacionalmente, as cirurgias que mais deixaram de ser realizadas foram as de pele e as de mamas. No recorte regional, o relatório da Fiocruz aponta que 23.268 procedimentos não foram realizados entre 2020 e 2022, na comparação com a média anterior à pandemia, na região norte do Brasil. No Nordeste, a estimativa é que os procedimentos atrasados ultrapassem os 367.500. No Centro-Oeste, o número total de procedimentos represados na região em meio à pandemia foi de 14.643 em relação à média do período de 2014 a 2019. Ainda de acordo com a Fiocruz, o Sudeste apresentou o maior déficit em relação à média antes da crise sanitária. 398.729 procedimentos a menos desde o início da pandemia. E a região Sul apresentou um grande déficit de tratamento clínicos em 2020. E apesar da melhora nos anos seguintes, segue com dados preocupantes. A comparação do período pandêmico com a média anterior mostra que a fila nos 3 estados da região chega a 262.873 procedimentos pendentes. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, 7h31. Repita. 7h31. E vamos agora aos indicadores econômicos. O Wall Street fechou em baixa ontem nos Estados Unidos, preocupada com a reação do Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central americano, às cifras macroeconômicas melhores do que o esperado. O Dow Jones cedeu 1,40%, fechou a 33.947 pontos, e o Nasdaq 1,93% a 11.239 unidades. Aqui no Brasil, o dólar comercial fechou em alta, subiu ontem 1,3%, cotado a R$5,28. Já o pregão do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, encerrou em queda, perdeu 2,25%, fechando aos 109.401 pontos. Investidores aguardam uma possível votação da PEC da transição no Senado e também a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Fica todo mundo na expectativa. Euro fechou cotado a R$5,54, com alta de 0,93%. 7h32. Repita. 7h32. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, chorou ontem ao participar de uma cerimônia das Forças Armadas em Brasília, mas não discursou. Imagens mostram o presidente emocionado e secando as lágrimas ao cumprimentar os oficiais promovidos. Desde o dia 26 de novembro, ele já participou de 3 cerimônias do Exército. Uma formatura da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro, e 2 promoções de oficiais em Brasília. Ele não se manifestou publicamente em nenhuma das ocasiões. Ontem foi a primeira vez que o presidente apareceu em um evento ao lado da esposa, Michele Bolsonaro, desde 30 de outubro, quando perdeu as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E o plano preventivo da Defesa Civil de Caraguatatuba teve início com o decreto municipal assinado pelo prefeito Aguilar Júnior, que foi publicado ontem na edição do Diário Oficial do município e segue até o dia 31 de março do ano que vem. Em geral, ele ocorre neste período devido às chuvas de verão e tem por objetivo evitar ocorrências de mortes com a remoção preventiva e temporária da população que ocupa as áreas de risco, antes que os escorregamentos atinjam suas moradias. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba, capitão Campos Júnior, o plano é dividido em 4 estados: observação, atenção, alerta e alerta máximo, conforme o acumulado de chuvas nas áreas de riscos. Atualmente, Caraguatatuba tem 19 áreas de risco em 54 setores.
O plenário da Câmara de Jacareí realiza a primeira discussão do projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que estima receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023. Segundo a lei orçamentária anual, a LOA, em tramitação na Câmara desde 29 de setembro, o orçamento para o ano de 2023 está estimado em R$ 1,6 bilhão de reais. Sendo R$ 1,3 bilhão de reais para a administração direta e seus fundos especiais, R$ 300 milhões de reais para a administração indireta e 28 milhões destinados ao Legislativo Municipal. Entre as principais fontes de impostos da administração direta estão o imposto sobre serviço de qualquer natureza, previsto em 107 milhões, imposto predial e territorial urbano, IPTU, estimado em 65 milhões, e imposto de renda retido na fonte, estimado em 31 milhões. Além do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, ITBI, estimado em 19 milhões, entre outros, totalizando 281 milhões de reais. Já as principais receitas provenientes de repasses do Tesouro estão a transferência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o Fundo de Participação dos Municípios, estimados em 390 milhões e 121 milhões de reais, respectivamente. O total estimado de receita oriunda de repasses é de 478 milhões. E o Guararema Cidade Natal 2022 tem início hoje e ocorre até o dia 8 de janeiro de 2023. O município é conhecido por ter uma das decorações mais bonitas do estado. A abertura do evento ocorrerá com acender das luzes ao som do cantor Jorge Versilo. Neste ano, a festa contará com o tema A Magia Volta a Brilhar. Com isso, 12 prédios, 7 praças e parques, mais de 5 quilômetros de ruas e avenidas, bem como alguns grandes pinheiros, receberão decorações. Quem quiser levar uma cartinha ao Papai Noel, ele terá uma casa no Parque de Lazer, professora Deoclésia de Almeida Melo. Aliás, eu estava vendo agora aqui no Instagram aqui, Guararema, e realmente é muito linda a cidade, inclusive estão projetando também imagens maravilhosas na parede da igreja. Então fica a dica aí que vale a pena aí, com certeza, mais uma vez, Guararema vai manter aí a liderança em decoração natalina aqui na região do Vale do Paraíba, se bem que lá não é Vale do Paraíba, lá é Grande São Paulo, mas fica a dica, né? Tá colado com Jacareí, com Santa Branca, então é do Vale do Paraíba também, né? É considerado. Vamos dizer, Clemente, que tá mais pra cá do que pra lá. Exatamente. Então a gente toma posse. É isso mesmo, vamos que vamos. Hora. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira e Empreendimentos Imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h40. Repita. 7h40. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Copa do Mundo, a seleção brasileira fez o seu melhor jogo no Catar, goleou a Coreia do Sul por 4-1 e avançou às quartas de final. Os gols foram de Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá. A busca pelo Hexa agora segue contra a Croácia, que venceu o Japão nas penalidades por 3-1, após empate em 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Brasil e Croácia vão disputar uma vaga na semifinal na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no estádio Cidade da Educação. Quem vencer vai enfrentar na fase seguinte o ganhador do confronto entre Holanda e Argentina, que também jogam na sexta-feira às 16h no Lusail. E hoje tem mais Copa do Mundo. Ao meio-dia, Marrocos encara a poderosa Espanha e às 16h Portugal pega a Suíça. Em fim de contrato com o São Paulo, Igor Gomes é um dos nomes cotados para reforçar o Internacional na próxima temporada.
O Colorado, no entanto, tem a concorrência de outros clubes no negócio e estuda oferecer jogadores ao clube paulista para contar com o meia imediatamente. No Palmeiras, Hendrick pode assumir a camisa 9 a partir de 2023. O número esteve com Miguel Merentiel neste ano, mas já há conversas de bastidores sobre repassar a camisa para o jogador formado na base do clube, até como jogada de marketing. O Corinthians anunciou a nova comissão técnica de Fernando Lázaro. Serão 2 auxiliares para o treinador, Thiago Largue e Rodrigo Santana. Além deles, retorna ao clube o preparador físico Flávio de Oliveira. O Santos vive a expectativa da chegada do técnico Odair Hellmann. O treinador ficou no Catar para acompanhar jogos da primeira fase da Copa do Mundo e deve chegar nesta terça-feira à noite em solo brasileiro. E Cristiano Ronaldo jogará na Arábia Saudita e defenderá o Al Nassr a partir de janeiro. É o que garante o jornal Marca da Espanha, que afirma que o astro português fechou um acordo e assinará um contrato de 2 anos e meio com a equipe, depois de rescindir seu vínculo com o Manchester United em meio à disputa da Copa do Mundo com a seleção de Portugal. E para terminar, uma das principais polêmicas da Copa do Mundo está por algo que aconteceu fora do campo. A famosa carne de ouro que os jogadores da seleção brasileira comeram na companhia de Ronaldo Fenômeno. Mas, afinal, o que é a carne de ouro? Assim como diz o nome, é literalmente uma carne coberta por ouro, no caso de 24 quilates. O valor dela pode chegar a 1.400 libras, aproximadamente R$9.000. O ex-jogador Ronaldo se manifestou sobre a polêmica e rebateu as críticas que foram feitas a ele e aos jogadores da seleção brasileira. O Fenômeno afirmou que aqueles que reclamaram da experiência gastronômica o fizeram por inveja e covardia. O ex-camisa 9 criticou os jornalistas que reclamaram da ostentação de se comer carne folheada a ouro. Muito se critica a alienação social de boa parte dos jogadores de futebol brasileiros, em que pese a grande maioria deles ser oriunda das camadas periféricas e mais pobres da população. Tal origem e conhecimento da dura realidade econômica que submete maior parte dos cidadãos desse país não são suficientes para que esses atletas, hoje milionários, graças ao seu trabalho e ao seu talento, tenham mais empatia por aqueles que ainda habitam a periferia e continuam submetidos a essa triste realidade brasileira, a fome. É lamentável. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Tantos bons momentos pra guardar. Os hinos são motivos pra lembrar e rir e celebrar de novo. Sabor de saudade, Natal com sabor de saudade, Natal com sabor de saudade. Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade.
7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vijan Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h50. Repita. 7h50. Eloy, vamos de reclamação do ouvinte no nosso WhatsApp, o 997077791. Vamos lá, Clemente. Infelizmente, o grande problema reportado pelos nossos ouvintes Aliás, Eloy, tem uma reclamação de ouvinte que falou sobre o ônibus natalino, né? Parece, não é isso, né? Na verdade, ele fez uma reclamação em relação ao 156, onde tem que fazer o agendamento. E segundo informações desse nosso ouvinte, confesso que eu não vou me recordar o nome dele agora, mas daqui a pouco a gente atualiza essa informação. Mas a reclamação dele é que vem aquela famosa gravação. O sistema está indisponível no momento. Então, sistema fora do ar. José, então. 56, né? Eu acho que a gente até estava comentando aqui internamente em relação a esse problema. Tudo bem, a gente sabe que são 3 ônibus, é uma quantidade limitada de pessoas, enfim, tem uma série de fatores de um lado. Por outro lado, eu particularmente, e eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia, então não é que eu sou avesso à tecnologia, mas eu acho que tem gente que acaba utilizando a tecnologia como uma desculpa para não atender direito às pessoas, né? E essa frase clássica, o sistema caiu, essa é a pior de todas para mim. É a mesma situação, por exemplo, quando você tem aquele atendimento automatizado agora para todos serem atendidos. Mentira, não vai ser atendido. Esses sistemas, infelizmente, quanto mais automatização, pior fica para quem usa. Então, eu acho que pelo menos, né? Tudo bem, não tem mais vaga. Então, pelo menos o pessoal da área... né? Exatamente, o pessoal da área técnica se dê a um pequeno trabalho de acrescentar uma frase. Infelizmente, não temos mais vagas. Pronto. É por isso que existe fake news, por causa da tecnologia. A mentira é horrível. Exatamente, ela é repassada, antigamente ficava só no bairro, né? Agora ela chega no mundo inteiro, viu? Mas, Clemente, outro problema que a gente tem e que a maioria dos nossos ouvintes também tem reportado de vários pontos, de Jacareí, de São José dos Campos, é em relação à questão das chuvas. A gente sabe que essa época do ano é uma situação bem mais complexa, bem mais complicada. Todos os anos a gente sabe que vai acontecer isso, né? Nos meses de dezembro, janeiro, às vezes até fevereiro e março a gente ainda tem chuvas muito fortes. O Maurício, por exemplo, de Jacareí... As águas de março fechando o verão, né? Exatamente. Não é à toa, né? Agora vai chão até chegar lá, viu, Clemente? E infelizmente, o Maurício de Jacareí, ele reclama aqui da estrada Angola de Baixo, Fazenda Harmonia, na cidade de Jacareí. Ele diz que tem uma ponte que sofreu um deslizamento, já está assim há alguns meses, e com as chuvas que estão caindo agora e que devem continuar caindo, o problema vai ficar pior. Ele inclusive mandou várias fotos pra gente mostrando a situação. Os cones estão lá. E o problema também permanece há vários meses, segundo informações do Maurício. Agora, é aquilo que a gente questiona, né, Clemente? Se é um problema que existe, a gente sabe que nessa época do ano vai chover forte. Por que esperar tanto, né, para tentar resolver o problema? Vai ficar pior. Daqui a pouco vai desbarrancar tudo e os moradores vão ficar sem ter como passar. Ali também eu conheço bem aquele estado ali, Eloy. Se não me engano, o prefeito da Branca, o Adriano Levorim, as fazendas da família dele estão naquela região. E eu não sei se pertence a Jacareí ou a Santa Branca. De qualquer forma, existe um problema. Sim. Mais do que isso, tem o Paraíba. E nessa região, nessa estrada, a estrada está bem próxima ao Rio Paraíba. E estava acontecendo o seguinte, que o Paraíba estava comendo a margem que é dele, né? Sim. Então, a estrada que invadiu o espaço do Rio Paraíba, né? E agora a natureza sábia está retomando o que é dela, né? Então, não sei se há espaço físico para que isso seja consertado. Para que se conserte, vai ter que invadir propriedade. Será que vão deixar? Então é uma situação que quem de direito deveria virar público e informar o que acontece, né? E buscar alternativa. Sempre há uma alternativa. Exato. É só querer. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, Clemente. Essa é a frase. Sempre tem uma alternativa. É só querer.
A gente agora, para ser justo, a gente também tem problema em São José dos Campos. O Henrique, ele fala da Avenida José Inácio Bicudo, no Jardim São Leopoldo, região do Putim. Também mandou pra gente várias fotos, mandou vídeos da situação da última chuva forte. Se eu não me engano, foi dia 3 agora de dezembro. Falta escoamento das tubulações, limpeza do córrego que atravessa ali os bairros da região. Segundo palavras do Henrique, é um problema que já é antigo e nunca foi solucionado. Toda a época de chuva mais forte é o mesmo problema. Ele já está prevendo aqui que nos próximos meses, né, agora no final de dezembro, começo de janeiro, chuvas mais fortes e os moradores ali da região do Putim vão sofrer mais uma vez com essa questão dos alagamentos e do escoamento, principalmente do escoamento da água ali, das tubulações, segundo palavras do Henrique, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. E tem reclamação também do Marco Aurélio de Jacareí, ele mora no bairro Jardim Maria Amélia, e por conta de uma forte chuva que aconteceu no ano passado, em 2021, tem um córrego que passa ali às margens da Avenida José Teodoro de Siqueira, pertinho ali, próximo, né, da rodovia Nilo Máximo, acabou destruindo parte da calçada e também mandou fotos pra gente, o que acaba obrigando as pessoas a passarem pela rua. E segundo palavras do Marco Aurélio, que a gente concorda evidentemente, moradores, pessoas passando pela rua, correm o risco de serem atropeladas ou ainda caírem nesse buraco. Aí o Marco Aurélio... recorrente aqui na rádio, a gente falou sobre isso. Exato. E nem bola deram, né? Essa é a realidade, né? Infelizmente, né? E aí o Marco Aurélio... Na hora que piorar, travar tudo, aí dar um transtorno, daí eles vão consertar. Agora, não era mais fácil remediar do que deixar a coisa acontecer de uma forma mais grave para o morador, mais grave para o poder público, jogar dinheiro público fora? Mas não, vamos deixar arrebentar tudo, depois conserta. Como disse o Marco Aurélio aqui no final da mensagem dele, não sei o que estão esperando. Talvez um acidente grave. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Que tal agora vai atualizar as estradas? Clemente, infelizmente. Atualizar as estradas, né? A situação não tá boa não, viu? Aperta aí o play, vamos lá. Estradas. Você quer começar por onde? Vamos começar pela Dutra? Por onde tiver bem bacana para transitar. Aí dá para escolher, viu? Vamos lá, rodovia. A balsa Ilha Bela? Também tá ruim. Tá ruim também? Também tá ruim. As balsas que fazem a travessia, o tempo de espera por enquanto tá normal, mais ou menos uns 30 minutos, embora tem tempo nublado por lá, mas nesse sentido tá tranquilo. Só que tem maré baixa, então não tem como ter transporte de veículos pesados nesse momento, como carretas, ônibus e caminhões. Então, os motoristas, né, que fazem o transporte com esses veículos têm que prestar atenção, porque infelizmente neste momento a travessia de São Sebastião, Ilhabela e vice-versa para veículos pesados está impossibilitada. Agora, falando da rodovia Presidente Dutra, a gente pode começar aqui pelo trecho de Taubaté, no sentido São Paulo, já tem lentidão agora a partir do quilômetro 107. Em São José dos Campos, piorou o trecho ali do Santa Inês, a lentidão está começando agora a partir do quilômetro 134, também no sentido São Paulo. Depois continua a lentidão na pista marginal no 144, no trecho ali próximo da Revap, e também pela pista marginal, trecho ali próximo da Johnson & Johnson, 153, mais um ponto com lentidão aqui em São José dos Campos. A partir de Guarulhos, também a situação está bastante complicada, tem lentidão na pista expressa a partir do quilômetro 205, na pista marginal tem obras no 214 e a situação vai complicada até o 218, e ainda pela pista marginal no trecho de Guarulhos, mais um ponto com lentidão a partir do quilômetro 224. E no sentido Rio de Janeiro, ainda no trecho de Guarulhos, tem lentidão também a partir do quilômetro 225. Além disso, a rodovia Ayrton Senna segue com trânsito intenso, mas segundo informações da concessionária, sem lentidão. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto também no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito normal, mesma condição da Floriano Rodrigues Pinheiro, Oswaldo Cruz, rodovia dos Tamoios, todas seguem com tempo nublado, mas boa visibilidade e trânsito fluindo bem. Apenas a Floriano tem neblina no quilômetro 33 na altura de Santo Antônio do Pinhal. Aí, é claro, o motorista tem que tomar cuidado. 7h59. Repita. 7h59. E agora o destaque final.
esquema de segurança durante a posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva do PT em 1º de janeiro em Brasília tem previsão de empenhar mais de 700 policiais federais. A Polícia Federal está com a responsabilidade de ser a principal responsável pela segurança na região da esplanada dos ministérios, incluindo os setores hoteleiros, onde ficarão hospedadas as delegações estrangeiras. Para atender a demanda, a instituição convocou agentes e delegados de outras unidades da federação. O trabalho tem a previsão de receber policiais locais na parte ostensiva e o apoio de agentes internacionais, no caso, para a segurança aproximada de chefes de Estado que vão presenciar o evento. De acordo com o planejamento de segurança, atiradores de elite devem se posicionar no alto dos prédios dos ministérios e agentes à paisana estarão circulando em meio ao público para acompanhar a movimentação. Barreiras feitas pela Polícia Militar e acompanhadas por autoridades federais também estão previstas para serem montadas na esplanada, desde a altura da Catedral até o Palácio do Planalto. A entrada de veículos nas vias que dão acesso à Praça dos Três Poderes ficará proibida e o público não terá autorização para ingressar na área do evento com objetos que possam representar risco à segurança, como facas, cabos de bandeira e outros utensílios. Equipamentos como drones ficam proibidos de sobrevoar a Praça dos Três Poderes. Equipes especializadas como Esquadrão de Bombas e Batalhão de Cães também estarão nas redondezas para atuar no que for necessário. A Força Aérea fará o controle do espaço aéreo e os prédios do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal contarão com segurança própria. Enfim, haverá todo um aparato de segurança para a posse de Lula, que esteve preso por quase 600 dias. Agora fica a pergunta, nesse contingente de policiais federais, em torno de 700, será que tem algum que prendeu Lula e agora está fazendo a sua segurança para assumir pela 3ª vez a presidência da República? Notícia. Jovem Pan. 8:01. Repita. 8:01. E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Caravanas de Natal iniciam passeios amanhã em São José dos Campos. Receita Federal abre concurso público para 669 vagas. Segunda parcela do 13º salário vai injetar 112 bilhões de reais na economia e Caraguatatuba assina decreto que dá início ao plano preventivo da Defesa Civil. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vijan Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.